paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e a sua família nesta noite. É com muita alegria que nós queremos transmitir este culto a você que está na sua casa, que está no seu trabalho, para que você tenha a oportunidade, mesmo em meio a esta pandemia, das limitações e das dificuldades que temos neste momento, de você cultuar a Deus juntamente conosco. É uma alegria e é um privilégio que Deus nos concede de termos estes recursos que fazem com que nós possamos levar até você um culto e a oportunidade de você adorar o nome do Senhor Jesus. Hoje é um culto de ensino da palavra de Deus e nós vamos continuar estudando a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. Você que pode, que tem a sua Bíblia em mãos, abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, e do versículo 5 ao 9 será a nossa leitura nesta noite. Hoje nós vamos finalizar a palavra sobre sermos cheios do Espírito. Então, nós precisamos verdadeiramente, neste momento, entender de maneira completa o que Deus deseja para nós e qual é o método de Deus para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios, capítulo de número 6, e o versículo 5 a seguir, que diz assim: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar pedindo a graça de Deus neste momento, para que Deus nos dê iluminação do seu Espírito para entendermos essa palavra nessa noite. Pai Santo, nós estamos diante de Ti, pedindo da Tua graça sobre nós, Senhor, para que o Senhor nos dê capacitação no Teu Espírito, para entender, Senhor, a Tua intenção através destas palavras, Senhor. O desejo do nosso coração é sermos filhos de Deus dentro desta geração, que vivem uma vida cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. E a Tua palavra é quem dita aos nossos corações as diretrizes, o caminho, os princípios, que nesta noite o Senhor nos conceda da Tua graça, Pai. A nossa oração em nome do Senhor Jesus. A palavra que nós temos diante de nós, Paulo está se dirigindo do versículo 5 até o versículo 8 aos servos. E é interessante perceber desde o início que quando Paulo está falando a respeito dos servos, Paulo está dentro de uma sociedade onde a palavra servo e a função do servo era bem diferente da nossa realidade contemporânea. Paulo estava dentro de uma sociedade onde grande parte da população que fazia parte do Império Romano era de pessoas escravas. Acredita-se que dentro do Império Romano, cerca de 60 milhões de pessoas eram escravas. E muitas delas exerciam, dentro do contexto de escravidão, funções que nos nossos dias são funções bem destacáveis, né? Muitos desses escravos, nos dias de Paulo, eram administradores de lares, eram professores e até mesmo médicos, mas que eram servos particulares dos seus senhores, aonde eles exerciam estas funções. A visão de um servo dentro dessa sociedade é que o escravo pertencia legalmente ao seu senhor. Ele era visto dentro dessa sociedade como um objeto, e o seu senhor poderia fazer com esse escravo o que ele bem entendesse. Se esse escravo chegasse a desobedecer, esse senhor poderia mutilar esse escravo, poderia furar-lhe os olhos, ou se ele estivesse numa idade já avançada, esse senhor poderia até mesmo entregar aos animais ferozes esse escravo, por entender que na sua visão, na sua concepção e na contemporaneidade da realidade do escravo, ele era simplesmente um objeto utilizado pelo seu senhor.
A grande questão é que também a própria legislação romana dava esse poder aos senhores sobre os seus escravos. E o que nós vemos dentro da palavra de Deus é que os apóstolos do Novo Testamento não tinham como o propósito de serem reformadores sociais. Até porque nos dias de Paulo, o Império Romano tinha uma capacidade política e imperial. E havia muita força, havia muito poder sobre o império, de tal maneira que se a igreja pensasse ou cogitasse algo que não aconteceu, mas se pensasse ou cogitasse na hipótese de se levantar contra o Império Romano e tentar depor qualquer tipo de lei contra a escravidão, seria realmente um massacre contra a igreja e contra os servos do Senhor Jesus. O que nós vemos ao longo dos séculos é que a igreja serviu com um papel, não tentando trabalhar de fora para dentro com a escravidão, mas a igreja trabalhou sempre de dentro para fora. O propósito da igreja era ensinar e instruir os seus cristãos, instruir aqueles que faziam parte da igreja, a trabalhar com uma mentalidade que, na visão de Deus, não há acepção de pessoas. E a partir deste ponto, deste pressuposto, a igreja estava trabalhando do lado de dentro e ela estava quebrando todas as barreiras sociais impostas e estava estabelecendo uma nova forma de vivência social, primeiramente dentro da igreja, e algo que ao longo da história foi sendo instituído. As sociedades foram influenciadas profundamente pelo Evangelho, porque foi o Evangelho que trouxe à lume a importância de que o Criador fez o homem à sua imagem e semelhança. E para com ele não existe rico ou pobre, servo ou livre, não existe escravo ou liberto. Na visão de Deus, Deus vê o homem criado à sua imagem e conforme a sua semelhança. O que nós devemos entender com essa mensagem nesta noite é que apesar de vivermos no mesmo sistema social, vivemos num sistema social diferente da época de Paulo, nós podemos aderir a princípios que são muito importantes dentro desta palavra. A primeira coisa que temos aqui é Paulo dizendo que os servos devem obediência aos seus senhores. A mentalidade de Paulo, quando ele se refere a estes servos, é dizer para eles que eles têm obrigação diante dos seus senhores, diante das suas capacidades que foram lhe dadas, de realizar e desempenhar as suas funções da melhor maneira possível. Paulo está dizendo que estes irmãos, dentro daquele contexto, deveriam desempenhar as suas funções da melhor maneira possível, em posição de obediência aos seus senhores. O que é interessante de se perceber num momento como esse, é que dentro da nossa realidade social, nós também devemos obediência aos nossos patrões. Nós devemos ter uma postura de responsabilidade diante deles, porque louvado seja Deus, todos nós recebemos de Deus, gratuitamente, mediante a sua graça, capacidades, virtudes, especializações aonde nós podemos servir dentro da sociedade. Mas o interessante é que muitos podem ter muitas capacidades, porém não utilizar as suas capacidades, se omitir delas. E dentro da palavra de Deus, o que nós temos aqui é que alguém que pode realizar e desempenhar uma determinada função, mas ele se nega a realizar essa função com esmero, com empenho, ele está desobedecendo o seu Senhor. Então a postura de obediência é para nós também um princípio, para nós que trabalhamos dentro de realidades culturais diferentes, mas que também temos patrões sobre nós, nós devemos obediência a esses patrões, até porque é necessário que nós tenhamos uma postura de honestidade quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos dentro deste meio. A segunda palavra que Paulo diz no versículo 5 é a palavra sinceridade. É interessante que esta palavra sinceridade, na sua raiz original, ela vai dizer sincera. Naquela época, muitos comerciantes, e infelizmente comerciantes que tinham intenções erradas nos seus corações,
quando iam vender determinados vasos, se porventura algum daqueles vasos estivesse rachado ou com um pedaço quebrado, eles passavam cera naquele local e escondiam com a cera a imperfeição daquele vaso, daquele objeto. E Paulo vai usar dentro deste versículo a ideia de que nós devemos agir com os patrões com uma postura de sinceridade. A postura de sinceridade é uma postura de alguém que não age com fingimento ou com segundas intenções. É alguém que é verdadeiro, é alguém que é transparente, é alguém que realmente se dispõe a ajudar e auxiliar naquilo que ele foi chamado e até mesmo contratado para poder realizar. É interessante que essa é uma postura de honestidade, é uma postura de alguém que realmente está diante de Deus e diante dos homens. E como nós já iremos ver, é uma postura de alguém que sabe que ele não simplesmente serve a um patrão terreno aqui neste mundo, mas que existe alguém acima deste patrão que lhe está observando. É interessante ver que Paulo diz no versículo 6 e 7, que nós devemos fazer isso, servir aos nossos patrões com obediência e com sinceridade. E ele vai dizer que nós devemos fazer isso como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Eu vou ler novamente aqui o contexto para que nós entendamos. O versículo 6 do capítulo 6 diz assim: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O verso 7 ele diz: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. É interessante que um empregado fiel não se esforça somente para mostrar que é competente quando o seu patrão está presente. Infelizmente, no coração de muitas pessoas surge uma ideia de que ele só deve demonstrar a sua capacidade, que ele só deve mostrar que ele está empenhado no seu trabalho quando o seu patrão está ali observando. Se o patrão estiver presente, essa pessoa desempenha o seu melhor papel. Ela quer mostrar ao seu patrão que ela realmente é digna de trabalhar na sua empresa e ela é digna de receber o seu salário. O grande problema é que se esta pessoa estiver mal intencionada no seu coração, quando o seu patrão virar as costas e sair do seu setor ou sair daquela empresa para resolver algum outro problema, o padrão de trabalho daquela pessoa se torna inferior. E é aqui que Paulo está tocando. Ele está dizendo que alguém que faz algo para aparecer e aparentar aos homens alguma coisa ou ostentar o seu trabalho, ele está perdendo o seu tempo. Porque alguém maior do que o seu patrão, infinitamente maior do que o seu patrão, está observando a sua postura. Porque Deus conhece o nosso coração e as nossas ações, e Deus sabe da integridade das nossas atitudes. E se um empregado que age desta maneira pensa que está enganando o seu patrão terreno, pode ser que ele esteja enganando o seu patrão terreno, mas ele nunca e jamais estará enganando e ludibriando os olhos daquele que conhece todas as coisas e que sonda a intenção do nosso coração. A palavra de Deus vai nos exortar que aonde quer que nós estejamos, e o que quer que nós estejamos realizando, fazendo, nós precisamos fazer entendendo que Deus está nos observando naquele momento. Abrindo aqui um parêntese, algo que é muito interessante. Neste momento eu estou pregando a palavra de Deus. Neste momento eu estou expondo as Escrituras ao seu coração. Mas eu preciso ter em mente que este não é simplesmente uma atitude de alguém falar qualquer coisa. Paulo vai dizer que ele proferia as palavras de Deus como se ele estivesse na presença de Deus. Ele estava dizendo isso à igreja de Corinto, uma igreja que muitas vezes tinha procedimentos infantis, mas que ele vai dizer a esta igreja que tudo o que ele dizia com um profundo temor e reverência no seu coração, porque Deus, o Deus soberano, todo-poderoso, que criou os céus e a terra e que deu o seu Filho a nós para salvar as nossas vidas e que nos deu o evangelho da nossa salvação, é o Deus que está diante de nós quando nós estamos pregando a sua palavra. Quando nós estamos no nosso trabalho, diante do nosso relacionamento com o nosso patrão.
Quando nós estamos dentro da nossa casa, em uma atitude de comunhão com a nossa família, e se estamos vivendo em uma atitude de comunhão com a nossa família. Porque como nós já vimos aqui, alguém que é cheio do Espírito Santo, é alguém que vive cheio do Espírito Santo no seu relacionamento interpessoal, primeiramente dentro de casa. Alguém que é cheio do Espírito Santo, é alguém que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Alguém que realmente é cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é aquela que se submete ao seu marido por obediência ao Senhor Jesus. Pais cheios do Espírito Santo são pais que realmente criam os seus filhos na disciplina do Senhor, na demonstração, nas sãs doutrinas, no caminho de Deus, e que não trazem motivações de irritar os seus filhos nesta educação. E como vimos, filhos cheios do Espírito Santo são filhos obedientes aos seus pais e que honram os seus pais, entendendo que obedecer os pais e honrar os pais é a obedecer e honrar o próprio Deus. E nós estamos diante de uma realidade. Deus está nos dizendo que um empregado cheio do Espírito Santo, eu e você, se você é um empregado, se você é um assalariado, se você é alguém contratado, registrado, ou se você é um autônomo, não importa. Você está trabalhando para pessoas e Deus está dizendo para mim e para você que o padrão de vida que nós devemos viver, de uma vida cheia do Espírito Santo, é de alguém que lá naquele local de trabalho se submete, obedecendo aquele patrão, vivendo com sinceridade, com honestidade naquele ambiente de trabalho, porque entende que tudo isso é feito primeiramente em obediência ao Senhor. Isso é importante de nós colocarmos dentro da nossa mente, porque isso muda a nossa forma de abordar a vida. Existe um grande problema que as pessoas geralmente fazem uma dicotomia. A dicotomia é que elas fazem uma separação entre o que é sagrado e entre o que é secular. Algumas pessoas vão dizer que existem ambientes que são sagrados e que naqueles ambientes eu devo ter uma postura irrepreensível. E existem alguns ambientes que não tem nada a ver com a fé, mas que eles são simplesmente seculares. O grande problema é que nós não encontramos tal ideia dentro da palavra de Deus. O que nós encontramos na palavra do Senhor é Deus usando Paulo para dizer: quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo? Que até mesmo nas coisas pequenas e simples da vida nós precisamos glorificar a Deus. Quando nós estamos comendo, quando nós estamos bebendo, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos no trânsito, quando estamos com a família, quando estamos num passeio, num lazer e numa viagem, nós não estamos desconectados com aquilo que é sagrado. Porque o cristão nunca perde a sua comunhão com Deus. Pode ser que você, quando está com o seu smartphone na mão, você está com o seu computador na mão, você está usando na sua empresa o seu computador ou qualquer aparelho que se utilize de internet. Pode ser que a internet do seu telemóvel, do seu equipamento venha a falhar. Mas a minha comunhão com Deus e a sua comunhão com Deus, ela é ininterrupta. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu pise, aonde quer que eu viaje, Deus estará me acompanhando naquele lugar. É como Davi diz no Salmo 139, Senhor, para onde irei? E para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir nos mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu descer no mais profundo do abismo, lá o Senhor também contempla-me com os teus olhos. Não existe lugar neste universo que o homem possa se esconder da face de Deus. Não existe um Adão dentro do jardim do Éden se escondendo, procurando se esconder de Deus. Mas quando Deus chega dentro daquele jardim, Deus não está perguntando para Adão simplesmente porque ele não sabe aonde Adão está. Não, ele está querendo que Adão confesse com as suas palavras que Adão fugiu do lugar, da posição de comunhão com Deus. E é por isso que eu queria que você deixasse esse pensamento antibíblico de dicotomia, de pensar que quando você está lá no seu trabalho, aquele seu trabalho é secular, não tem nada a ver, Deus não está se importando com isso. Deus se importa sim,
Deus quer que o seu nome, o nome dele, o nome precioso, o nome santo, o nome justo, seja glorificado através da sua vida, lá naquele local de trabalho, com uma vida íntegra, diante de um patrão que vai olhar para você e ver através da honestidade de Deus na sua vida, através de padrões de vida perfeitos, porque não vem de nós, mas que vem de Deus. Este patrão olhar para você e você se tornar um testemunho vivo de Deus naquele lugar onde Deus lhe inseriu. Ontem nós estávamos na nossa igreja sede, pastor Carlos Eduardo estava ministrando a palavra, e ele estava falando da grandeza do que Deus fez, ao, na sua imensa sabedoria e na sua diversidade, dotar pessoas com capacidades específicas. Você já perguntou algum dia o porquê você tem a profissão que você tem? Será que é simplesmente porque você gosta dela? Eu acredito que não se trata disso. Se trata que Deus nos plantou sobre esta terra com características, com talentos os mais diversos possíveis, para que eu e você, filhos de Deus, luzeiros deste mundo, possamos estar em vários e vários lugares, em várias e várias profissões, servindo de testemunho vivo do Senhor naquele lugar. Pense nisso, medite nisso, pergunte a Deus: Senhor, por que é que eu sou um professor? Senhor, por que é que eu sou um pedreiro? Senhor, por que é que eu sou um engenheiro? Senhor, por que é que eu tenho essa profissão? Você vai entender que Deus tem um propósito específico na tua vida. Pode ser que você mude de profissão ao longo da sua vida, mas Deus está usando a tua vida como um testemunho vivo dentro desta sociedade. Não se esqueça disso. E eu vou repetir: aonde quer que você esteja, os olhos de Deus estão sobre você. Uma outra parte interessante aqui é que Paulo vai falar não somente com os empregados, com os servos, mas ele também vai falar com os patrões. Dentro da nossa realidade de convivência, quem sabe muitos dos irmãos podem ser que tenham a sua própria empresa, são patrões, são pessoas que exercem autoridade sobre outras pessoas. O interessante aqui é que Paulo está se dirigindo a patrões dentro de uma cultura com um tipo de argumento que é impensável dentro daquela cultura. Primeira coisa que Paulo vai dizer no verso 9, ele vai dizer: e vós, senhores, de igual modo. O que Paulo está fazendo dentro desta cultura é dizer que patrões crentes, eles devem se equiparar aos servos. O que ele está querendo dizer? Que os padrões que servem para os servos, padrões de vida, de sinceridade, de honestidade, também devem existir nos patrões. E como eu disse no início, a visão patronal daquela época é de alguém que poderia exercer completo domínio sobre o seu escravo. Pensa no choque que isso causou dentro da sociedade, quando essas palavras foram dirigidas. Mas o interessante aqui é que nós temos um exemplo bíblico, a epístola de Paulo a Filemon. A epístola de Paulo a Filemon é uma carta preparatória, onde Paulo está enviando um servo de Filemon de volta para casa, que é o Onésimo. O Onésimo fugiu da casa de Filemon, fugido, e foi embora. Nem avisou o seu senhor, abandonou aquela casa. E quando Onésimo estava vivendo, procurando fugir e se esconder, ele encontra-se com Paulo. Paulo lhe prega o evangelho e ele se converte a Cristo Jesus. E bem provavelmente ele começa a contar a Paulo a sua história. E ele vai dizer: eu fugi da casa do meu senhor. E o Paulo vai dizer: quem é o seu senhor? Ele diz: é o Filemon. Provavelmente Paulo já conhecia Filemon naquela época, pelas palavras da epístola. E ele diz assim: Onésimo, eu preciso devolver você para o seu dono, o seu patrão, para o seu senhor.
Só que eu não vou fazer isso sem antes enviar uma carta a ele. E o interessante é que Paulo escreve essa carta para preparar o caminho de Onésimo, para que quando ele chegue lá, o seu patrão possa recebê-lo de uma maneira diferente. E Paulo vai dizer dentro da epístola a Filemão, ele vai dizer: eu estou reenviando para você o Onésimo, que a palavra Onésimo, o nome Onésimo significa útil, e ele vai fazer um jogo de linguagens e dizer que Onésimo antes foi inútil, mas agora ele tem sido muito útil para mim na causa do Evangelho. E Paulo vai dizer: receba ele agora, ó Filemão, não como um empregado, um servo e um escravo seu, mas receba ele agora como um irmão amado e querido no Senhor. Isso quebra todo tipo de preconceito daquela época, porque Paulo está dizendo que agora, diante de Deus, todo tipo de acepção aos olhos de Deus está sendo quebrada. Então eu queria dizer para você que é patrão, você não é melhor do que o seu empregado. Você não está numa posição de oprimir o seu empregado. Porque muitas vezes nós temos visto patrões que menosprezam os seus empregados. Tem uns que retêm pagamento, tem uns que diminuem o valor do salário. E o interessante de tudo isso é que essa pessoa, ela nem se preocupa que existe um juiz justo que está olhando todas estas coisas. Vamos falar um pouquinho bem sério a respeito disso? Será que é honesto diante de Deus se eu, como um patrão, tomo uma atitude como essa de reter valores do meu empregado? Será que Deus está olhando isso com bons olhos? Principalmente quando este empregado está exercendo a sua profissão, exercendo a sua função com respeito e com honestidade. Com toda certeza, o que nós precisamos entender é que o juiz justo está nos vendo, e ele está vendo e irá julgar todas estas coisas. Você sabe o que disse Erich Fromm, que é psiquiatra? Ele diz que existem dois tipos de autoridade. Uma autoridade que é imposta e outra que é adquirida. A verdadeira autoridade, ele diz, não é aquela que impomos pela força, mas é aquela que conquistamos pelo exemplo. Eu já tive o privilégio e o desprivilégio também de trabalhar com vários tipos de patrões. E existem determinados patrões que eles realmente te constrangem pela forma exemplar com que eles se portam. Mesmo tendo tamanha autoridade, eles exercem uma autoridade, trazendo a nós um exemplo de vivência e constrangendo o nosso coração a aprender desta maneira com eles. Mas eu já vi também muitos que exerciam uma liderança, uma autoridade vergonhosa, triste, aonde já vi relatos de muitas pessoas dizendo que precisaram por um momento chamar esses patrões de lado e conversar com eles e dizer: rapaz, ou mulher, senhora, essa forma com que você está agindo é uma forma que não está ajudando em nada. Você está sendo mal educada, você está sendo mal educado, você está agindo com grosserias. Não haja dessa maneira. Mas o interessante é que alguém que realmente está empenhado em liderar alguém, em exercer uma autoridade patronal sobre alguém, é alguém que vai querer impor o exemplo primeiramente, antes de palavras forçosas. Se você vai dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, Jesus vai dizer que tudo o que vocês querem que os homens façam para vocês, façam para eles primeiro. O que nós aprendemos com Jesus é que nós precisamos ter uma atitude de ação para que nós possamos ver diante dos homens a reação deles para conosco. Às vezes, quando um cristão está dentro de um ambiente onde o seu patrão não é cristão, ele precisa, empregado cristão, ter a ação
para que aí então o seu patrão possa exercer uma reação digna, moral, honesta para com ele. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui. E ele vai nos ensinar também que os patrões não podem exercer autoridade sobre os seus empregados com ameaças. E tem patrão que impõe aos seus empregados dizendo: se você não fizer isso, eu vou fazer tal coisa para você. Se você não fizer isso, eu corto o teu salário. Se você não fizer isso, começa cheio de ameaças. A grande questão é que nenhum ser humano ele consegue desempenhar bem as suas funções quando ele é ameaçado e aterrorizado. Mas pelo contrário, quando um patrão estimula o seu empregado, quando um patrão realmente reconhece as virtudes do seu empregado, aí sim nós começamos a ver um empregado desempenhando as suas funções. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui que é interessante. Nós seres humanos temos a péssima ação de supervalorizar os defeitos e esquecer das virtudes. Nós exaltamos os defeitos das pessoas, mas nós menosprezamos as virtudes. A grande questão é que se alguém sentar comigo e for analisar as minhas falhas e as minhas virtudes, eu também vou ser pego no critério de que muitas vezes existem várias e várias falhas em mim, e que eu não me preocupo tanto com as minhas falhas como eu me preocupo com as falhas de outras pessoas. O que eu quero dizer para você com essas palavras? Nós devemos pedir a Deus que mude os nossos olhos. Em uma geração perfeccionista, que exige de outros aquilo que nem mesmo ela pode fazer, é o que Jesus disse aos fariseus: vocês são escribas e fariseus hipócritas, porque vocês colocam um fardo pesado sobre as costas das pessoas, mas vocês mesmos nem com um dedo querem mover esse fardo. Nós devemos procurar Cristo, nós devemos ver as virtudes de Cristo na vida das pessoas. Aí sim, quando nós começarmos a exaltar as virtudes de Cristo na vida das pessoas, nós veremos pessoas que realmente começam a florescer. Nós veremos esposas dentro de casa florescendo, porque está sendo exaltada as virtudes de Cristo na vida dela. Veremos maridos realmente viçosos crescendo, florescendo, porque as suas virtudes de Cristo através dele, estão sendo realmente realçadas. Filhos que estavam moribundos, que estavam jogados de lado, sendo realçado o vigor e o brilho dos seus olhos, quando as virtudes de Cristo estão sendo reconhecidas nele ou nela. E empregados também exercem muito melhor o seu papel quando eles estão sendo reconhecidos por aquilo que fazem. Isso não quer dizer que o empregado às vezes não precisa de uma chamada de atenção. Às vezes precisa. Mas uma chamada de atenção de alguém que realmente se preocupa com o desempenho daquela pessoa. Não dentro de uma sociedade que vê um empregado como mais um número dentro da sua empresa. Não, nós somos seres humanos. Nós somos indivíduos. Se você é patrão e está vendo essa mensagem, pense nisso. Pense que Deus quer que você valorize estas pessoas que estão diante de você, e você se torne um exemplo para elas. Eu gostaria de concluir essa mensagem finalizando o que nós já dissemos aqui sobre sermos cheios do Espírito Santo. Preste bastante atenção. Um marido cheio do Espírito Santo, como eu disse e repito, não é aquele que sobe no monte e passa a madrugada inteirinha em oração, e ele diz que ali ele recebeu o poder de Cristo, mas quando ele desce ali para sua casa e volta à convivência da sua família, parece que quem entrou ali não foi um servo de Deus, mas foi um enviado do inimigo, porque vem carregado de ódio, de um coração amargurado. Mas o marido cheio do Espírito Santo é alguém que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você, esposa, cheia do Espírito Santo, é aquela que realmente se submete ao seu esposo, porque está se submetendo a Cristo acima de tudo. Pais cheios do Espírito Santo são aqueles que disciplinam os seus filhos com amor, e que encaminham os seus filhos, instruindo os corações deles na palavra de Deus. Filhos cheios do Espírito Santo são aqueles que obedecem aos seus pais
e honram os seus pais de todo o coração. Patrões cheios do Espírito Santo são aqueles que tratam com justiça os seus empregados. E empregados cheios do Espírito Santo são aqueles que obedecem e vivem com sinceridade e honestidade a convivência com os seus patrões. Eu queria que você guardasse isso no teu coração e não se esquecesse desta palavra, que Deus não está perguntando se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas como eu disse, é imperativo. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus conceda a sua graça sobre nós e Ele nos encha poderosamente do seu Espírito. Você que está na sua casa, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos clamar a Deus neste momento e nós vamos pedir a Deus: Deus, nos encha do teu Espírito, Senhor. Senhor, nos encha do teu Espírito para que vivamos de tal maneira que te agrade em todas as esferas, Senhor. No lar, no meio da família, na sociedade, aonde quer que nós estejamos. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver em tua presença, mas que o Senhor também nos dá, Senhor, a responsabilidade de viver em tua presença cheios do teu Espírito Santo. Sabemos, Senhor, que é um tremendo desafio viver, Senhor, neste relacionamento interpessoal, que conviver dentro de casa, marido, mulher e filhos é difícil, mas que nós não estamos sozinhos neste desafio, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, que o teu Espírito Santo que habita dentro de nós, nos dará poder e capacitação para viver de maneira digna do que o Senhor nos chamou para viver. Senhor, capacita o nosso coração, capacita as nossas vidas e nos enche do teu Espírito. Que nós possamos ver pais amando os seus filhos e disciplinando os seus filhos em amor. Que nós vejamos filhos se sujeitando aos seus pais em obediência. Que nós possamos ver, Senhor, empregados cristãos com um coração quebrantado em obediência, honestidade e sinceridade, vivendo, Senhor, de tal maneira a que possa te agradar. E aqueles que são patrões, crentes, que possam também, Senhor, com justiça, honestidade e quebrantamento de coração, lidar neste ambiente intersocial de uma maneira que agrade ao Senhor em todas as coisas. Nós clamamos por tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Que Deus esteja protegendo você e a sua família em todas as coisas. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus.